Bem-vindas aí enquanto Fabrícia vai escrevendo. Eu sou Fabiana Brando, parceira da Fabrícia aqui no Orientando Famílias. Sejam bem-vindas as novas e também as nossas antigas que nos seguem aqui há mais tempo. E hoje a gente vai falar sobre nicho de trabalho. Exatamente. Porque qual a importância, na verdade, né, da gente ter isso claro pra gente, isso muito bem definido, para que a gente se destaque profissionalmente e para que a gente atenda, né, cada vez melhor também esse público para quem a gente está se propondo a oferecer um trabalho, tá? E como a Fabi falou, a gente vai falar, a ideia é exatamente a gente trazer o que a gente entende aí, seja a partir dos nossos estudos, seja a partir da nossa própria vivência, o que a gente entende que pode facilitar ou atrapalhar a progressão, né, o crescimento profissional de vocês, a carreira de vocês. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nicho, tá? E aí a gente vai começar falando sobre o que é ter um nicho, né? Definindo um pouco isso, porque hoje em dia se fala muito disso, a gente vê muitas pessoas falando qual é o seu nicho, perguntando, né, qual é o seu nicho e falando sobre posicionamento, mas muitos psicólogos ainda, a gente percebe que tem dúvidas quanto ao que é ter um nicho de trabalho. Sim. O que é ter um nicho de trabalho? A gente não falava muito disso há alguns anos atrás, né? Acho que naturalmente as pessoas iam focando estudos, né? Determinados. Se a pessoa ia, né, desenvolver um pouco a partir de um trabalho acadêmico, né? Ela acabava naturalmente desenvolvendo, né, um foco de estudos, e aí se você ia se apresentar num congresso, você acabava escolhendo ali, né, assuntos com qual você mais se identificava, né? E hoje a gente tem uma forma de divulgação, uma forma de apresentação que são as redes sociais, né? Eu acho que as redes sociais, elas trazem muito esse termo do nicho, de nichar o teu conteúdo, né? Mas eu acho que a gente pode pensar também pela perspectiva da nossa prática, tanto quanto de estudo, quanto de prática mesmo, e divulgação de trabalho. A gente vai falar um pouquinho sobre isso tudo aqui, né? Mas escolher um nicho é escolher dentro, né, dos estudos da psicologia, dentro dos temas da psicologia, aquilo que mais você se identifica, aquilo que mais te brilha aos olhos, né? Às vezes não só apenas o que você mais se identifica, mas de repente você, ao longo da sua carreira, acabou, né, se especializando, né, se encaminhando para um determinado assunto, e aí você vê uma demanda de trabalho, né, e acaba escolhendo aquilo para desenvolver trabalho, para desenvolver estudo, né? Então, eu acho que assim, primeiro eu acho que se identificar é o ponto principal, né? Mas muitas vezes, por exemplo, eu acabei, antes da orientação parental, eu tinha dois focos, tanto criança quanto adolescente. E eu me vi, assim, sendo indicada por muitos profissionais para atender adolescente. E aí, enfim, eu lembro que chegou um momento que eu precisei escolher, né, o que eu vou focar de fato nos meus estudos, que no fim me trouxe aqui, né, como especialista em orientação parental. E hoje, aos poucos, eu estou deixando de atender. Hoje a gente vai contar um pouquinho da nossa experiência, mas eu estou deixando um foco que acabou acontecendo na minha vida por algo que aconteceu e eu me identifiquei, de fato, né? E eu vi uma demanda de mercado. Então, é você juntar tanto aquilo que você se identifica, quanto uma visão, uma estratégia de mercado, né? O que será que está pouco trabalhado, né, que eu me identifico, que eu posso focar, né? Então, é um pouco de você olhar para os estudos da psicologia, né, e tentar identificar, tentar encontrar um caminho, um canal mais específico, né? Sim, e aí tem muita gente que fala, mas eu tô com muita dificuldade, né, de fazer isso. Sugiro começar por aquilo assim, onde é que você se sente mais útil, né? Com que tipo de trabalho? Onde é que você acha que onde
forma de atuação ou com que público, né? Você considera que você se destaca, que você é muito boa fazendo aquilo, né? Que você percebe que o seu trabalho flui, que te dá prazer estudar, que te dá prazer pensar naquelas questões, te dá prazer estar com aquelas pessoas. Enfim, porque isso vai te dando o norte de qual pode ser o seu nicho de trabalho. E a gente vai falando ao longo da live por que é importante também, né? Ter isso bem definido, embora, né, eu atendo outros, né, eu atendo também na clínica individual, a gente não faz só orientação parental, mas em algum momento da nossa carreira a gente entendeu que era importante definir esse nicho, e é por isso que a gente está aqui também conversando sobre isso com vocês. E aí, assim, para vocês também entenderem melhor o que é ter um nicho, a gente vai falar um pouquinho sobre o que não é ter um nicho, né? Quando a gente se apresenta de forma muito generalista, né? Ou quando, eu sou psicóloga. Isso é completamente diferente. Estão me ligando aqui. Isso é completamente diferente da gente, por exemplo, eu sou psicóloga de adultos, ou de crianças, ou de adolescentes, ou eu sou orientadora parental, ou eu sou psicóloga escolar, né? Se eu falo, eu sou psicóloga, tá bom. Né? Eu sou literalmente mais uma na fila do CRP. Porque, de fato, não fica claro para quem está me ouvindo, para quem não é da área, principalmente para quem não é da área de humanas, né? Não fica claro que tipo de trabalho eu ofereço. Né? É diferente, por exemplo... É diferente não, na verdade é muito semelhante. Se um médico chegar para vocês e falarem assim, eu sou médico. Tá bom, você não vai nele porque ele é médico. Você vai nele porque ele é um médico ortopedista, ou porque ele é um médico psiquiatra, ou porque ele é um pediatra, né? Você vai buscando ali a especialidade, embora ele tenha uma formação de base que é igual a todos os outros profissionais, né? Então, a gente se apresentar simplesmente, tá? Simplesmente aí fazendo ressalvas, né? Não estou minimizando a nossa profissão. Mas a informação, ela não é suficiente para aquele que está buscando ajuda. Né? Aquele que está buscando ajuda, ele precisa de um pouquinho mais. Não basta para ele que você seja psicólogo. Eu conheço, porque é muito comum, né? Alguém fala para mim, eu conheço um psicólogo, mas eu não sei exatamente com o que ele trabalha. Eu até conheço um psicólogo, mas eu não sei se ele pode me ajudar. Eu já ouvi isso de várias pessoas, assim, leigos e técnicos também. Eu até tenho uma amiga que é psicóloga, que eu estava pensando em procurar, ou que eu estava pensando em indicar, mas eu não sei com o que ela trabalha, então eu pensei em você. Né? A gente escuta esse tipo de retorno. Então, não ter um nicho é não se posicionar, né? Não ter um nicho é não deixar claro para as pessoas o que você faz, de que maneira você faz, como que você entrega esse trabalho, o que elas podem esperar do seu trabalho. Tá, gente? Então, não é só uma questão, na nossa opinião, de posicionamento de mercado, que é também super importante se a gente está pensando, se a gente quer viver da psicologia. Mas é também oferecer informação de qualidade para aquele que está nos procurando, porque ele não tem dinheiro e não tem tempo a perder. Então, se ele te busca para, por exemplo, se alguém me busca para fazer um atendimento de questões graves, de um transtorno mental grave, de uma psicose, por exemplo, não é o público que eu atendo. A pessoa vai estar perdendo tempo e se marcar uma sessão comigo vai estar perdendo dinheiro também, né? Porque a minha energia de estudo não está nisso, eu não me percebo competente o suficiente para atender essa demanda, então ele vai gastar tempo e dinheiro à toa. Percebem a importância ética também da gente ter um nicho, da gente ter um posicionamento, tá? Para além do marketing profissional. E até para que outros profissionais possam conhecer o nosso trabalho, indicar o nosso trabalho, né? Então eu vou te indicar essa aqui, porque essa aqui ela atende adultos e, né, tem todo um estudo em cima de questões alimentares, né? Ou não, essa aqui ela atende adultos e tem, né, o estudo focado em, sei lá, TDAH. Não que você precise especificar tanto, né? Mas se você tem ali um interesse de trabalho, se você tem ali um interesse de estudo, vale a pena você deixar claro, né, que você tem esse diferencial, né? Exatamente, exatamente. E, né, porque acho que a gente já começou aqui a falar, por que isso é
um acelerador, né? No sentido de potencializar aí os nossos resultados, a nossa presença, inclusive digital, né? Para que a gente consiga viver da psicologia, que é a nossa profissão. Sim, eu acho que a gente pode começar falando dos estudos, né? Vou dar o meu exemplo. Eu já venho estudando, né, para o atendimento infantil, da clínica infantil, há muitos e muitos anos. Acho que desde o início eu já comecei, né, desde a minha formação em gestalterapia, enfim. Eu já comecei ali a estudar. E não parei mais. E aí, no meio do caminho, veio, por exemplo, as indicações para adolescentes. E aí eu comecei a estudar para atendimento dos adolescentes. Chegou um momento que é um momento que nos traz aqui, né, hoje, que eu precisei escolher, né, já não me sobrava muito tempo, né, e eu precisei escolher o que eu ia me especializar, o que eu ia focar os meus estudos, quais eram os livros que eu ia ler, né. Por muito tempo eu fiquei muito dividida, né, e li um livro sobre mais ligado ao atendimento infantil, e depois ligava, né, lia outro sobre adolescente. Não que isso me impeça de ainda ler, né, muito sobre o assunto, mas eu precisei, de fato, escolher, e aí chegou um momento que eu falei, não, e aí já vinha todo o trabalho, a gente já tinha feito a certificação, já vinha todo um trabalho sendo encaminhado para orientação parental, e aí eu acabei escolhendo, e hoje, de fato, eu estou precisando delimitar os atendimentos, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho alguns casos de adolescente, mas eu não pego mais novos, né? Então vai chegar uma hora que, para eu poder de fato focar num estudo, né, e ser referência, e ter um diferencial para os meus clientes, eu vou precisar focar meus estudos ali, né? Então acho que esse é um grande diferencial de um profissional que vai se colocar como especialista em algum assunto. Porque, de fato, ele tem mais experiência, vai ter mais estudo, vai estar sempre atualizado, né, em termos de pesquisas científicas, o que tem de mais novo. Eu acho que o fato também de você conseguir hoje se posicionar melhor, por exemplo, nas redes sociais, que eu acho que é um grande... acho que é uma grande ferramenta de trabalho que a gente tem, uma grande ferramenta para a gente se posicionar, para que as pessoas conheçam o nosso trabalho, outros profissionais também conheçam o nosso trabalho. Então, para que você também consiga se posicionar, para que você... no Instagram, por exemplo, a gente fala de você escolher, de fato, o público com o qual você quer se comunicar, né? Todos os profissionais de marketing digital falam da importância, né, de você escolher mesmo, focar, né, sobre o assunto que você quer falar, para você não misturar muitos públicos, porque o público ele só fica ali preso ao interesse quando o assunto é para ele, quando eu estou falando diretamente para ele, né? E eu acho que essa é a grande importância hoje. O Instagram é um grande cartão de visitas que a gente tem, é uma ferramenta muito importante que a gente tem hoje de trabalho, né? E que eu acho que você ter um nicho, você ter um assunto, você ter um cliente bem definido, fica mais fácil de você se comunicar, de você se tornar referência para aquele público, né? E eu acho que em consequência disso tudo, outros profissionais vão saber te indicar, não, peraí, tem uma mãe me pedindo ajuda aqui porque está, enfim, com alguma dificuldade com a criança, mas não quer atendimento para a criança, ou acha que não precisa. Ah, não, peraí, a Fabiana já fala disso há um tempo, vou indicar a Fabiana. A Fabrícia fala disso também, vou indicar a Fabrícia. Né? Então, é mais fácil um profissional lembrar de você, né, diante de uma situação específica. Exatamente, né? Isso que a Fabi falou, de ir se tornando referência, isso é uma construção, né? A gente não... Eu posso ir lá e falar, olha, eu sou especialista em tal coisa, eu posso me intitular referência, né? Mas essa construção de autoridade, como a gente chama, ela vai se dando na prática, à medida que eu vou conseguindo me comunicar
o que seria esse meu cliente ideal. E quando a gente fala de cliente ideal, tá, gente, não é um cliente... essa palavra não é o cliente que a gente espera, né, idealizado, mas assim, o cliente para quem a gente quer, assim, eu sei que eu dou conta, ou que eu, como profissional, posso trazer resultados, né, para um público específico, para dores específicas, para as questões que são específicas, porque eu tenho meu estudo, porque eu tenho uma formação, porque eu tenho experiência. Então, conforme eu vou me comunicando, vou conseguindo acessá-los, né, e realmente ajudá-los. Não é só acessá-los para ter cliente, mas assim, de fato ajudá-los, porque tem muitas pessoas que nos relatam, assim, nos nossos conteúdos, né, do Instagram, nossos conteúdos pessoais, onde a gente fala para os nossos clientes em potencial, né, para os pais, muitas vezes a gente recebe feedback do tipo, poxa, aquele post que você fez me ajudou a refletir sobre tal coisa, e essa pessoa não me contratou, não me pagou, mas eu tô ali, né, trazendo um conteúdo que é relevante, e à medida que eu vou acessando essas pessoas e trazendo realmente um conteúdo relevante para elas, eu vou construindo a minha autoridade, como a Fabi falou agora, né? Essa pessoa pode até nunca me procurar o meu trabalho, mas se ela souber de alguém que precise de um trabalho semelhante, ela já me conhece, ela sabe do que eu falo, ela sabe como eu falo, né? Ela sabe que eu falo daquilo com propriedade, com conhecimento, com ética. Então, tudo isso vai construindo a nossa autoridade, fazendo com que, consequentemente, a gente tenha uma busca maior, né? Um aumento da busca pelo nosso trabalho, uma agenda mais... Eu não digo nem só uma agenda lotada, né, Fabi? Porque a gente sabe que viver da psicologia requer uma agenda constante, mais até do que uma agenda lotada. Sim. Porque eu posso estar com uma agenda lotada num período e 3 meses depois estar... sem conseguir efetivamente pagar as contas. Então, a gente fala também de ter uma agenda constante ali, né, que nos dê tranquilidade para a gente viver da nossa profissão. E aí, trazendo alguns exemplos para vocês, acho que a gente já está falando dos nossos exemplos pessoais, né, de como que isso foi importante para a gente. A Fabi falou um pouquinho da experiência dela. Para mim, que fui fazer uma transição de carreira, né, que fui sair do serviço público, foi fundamental que as pessoas me conhecessem, porque eu já estava há um tempo formada, mas não necessariamente conhecida, né? Eu nunca larguei a clínica, mas eu sempre fazia a clínica de maneira paralela, e aí, consequentemente, eu tinha menos pacientes, tinha menos tempo, né, para os pacientes, então eu nem me preocupava muito com isso, porque eu nem queria que minha agenda estivesse cheia, porque eu não ia poder atender. Então, à medida que as pessoas foram... o meu posicionamento foi essencial, fundamental, para que, inclusive, eu pudesse fazer minha transição de carreira com tranquilidade, né? E pensada de forma planejada, para que as pessoas começassem a me conhecer e começassem a indicar o meu trabalho. Eu não sou, se vocês forem no meu perfil hoje, eu não tenho 10K, né? Não tenho 10 mil seguidores, mas ainda assim eu tenho uma alta demanda, né, que vem pelo Instagram. Tem uma alta demanda de solicitação de trabalho, enfim, de agendamento, que vem pelo Instagram. Uma outra coisa que fez muita diferença. E às vezes, Fabrícia, às vezes eles nem vêm direto, né, pelo Instagram. Eles podem não vir, entrou lá no seu Instagram, já aconteceu várias vezes da pessoa entrar no Instagram, me acompanhar e chegar o momento de precisar. Mas eu acho que as outras pessoas, quem te acompanha ali no dia a dia, seja um colega de trabalho, né, um outro profissional que tem uma relação ali interdisciplinar com o seu trabalho, né, a partir do momento que ele te acompanha, que ele entende a seriedade, que ele vai acompanhando ele mesmo, né, a nossa rede vai indicando... vai indicando o nosso trabalho, né? Então, às vezes, a pessoa pode não entrar necessariamente direto o que acontece, né? Mas eu acho que transformou, de fato, foi que alguns profissionais que trabalham, né, ao meu redor, na minha rede, né, conseguiram, a partir daqui, do Instagram, dessa ferramenta, entender a profundidade do meu trabalho. Exato. E uma outra questão, assim, antes até de eu me posicionar no Instagram, eu já estava, né,
me perceber e me apresentando como orientadora parental e focando e tendo esse nicho muito claro para mim. E quando eu fui matricular minha filha na escola aqui em Brasília, no início do ano passado, eu, né, conversando com a coordenadora pedagógica, me apresentei como orientadora parental. A partir daí vieram vários convites, né? Convite de palestra, convite de curso, até na Band, na Band FM, Fabrícia estava falando como orientadora parental. Então, a importância, assim, do nosso posicionamento, de uma forma, obviamente, ética, de uma forma embasada, né? Eu estava me apresentando como orientadora parental, estando segura deste papel, né? Tendo me preparado, tendo estudado. E as portas realmente foram se abrindo, porque, assim, quem fala, né? No meio da pandemia, o convite para a Band foi nesse sentido, no meio da pandemia, os pais estão desesperados com os filhos em casa, com essa questão do ensino ainda remoto, né? E o que esses pais podem fazer, como é que eles podem lidar com as questões desse momento. E aí, quem fala sobre isso? Não vou chamar um psicólogo aleatório, né? Não vou chamar um psicólogo que não entenda dessas relações, eu vou chamar um psicólogo que entenda, né? Porque afinal o convite veio da escola, então a escola também tinha uma responsabilidade de levar, de sugerir para a rádio uma profissional que eles soubessem minimamente do que estava falando, né? Então a escola já acompanhava o meu Instagram, enfim, já me conhecia e veio esse convite no final do ano passado. Então, posicionamento, gente, é fundamental para o seu cliente, para que você ofereça um bom resultado para ele, porque você vai estudar, teu estudo vai estar mais direcionado, e é fundamental para a sua carreira, né? A curto, médio e longo prazo. A gente tem o exemplo de uma aluna também, que entrou em contato comigo ontem, falando que ela abriu um Instagram profissional há pouquíssimo tempo, tem alguns dias, né? E ela ali já se apresentou como psicóloga clínica, como orientadora parental. E a partir, sei lá, acho que ela divulgou num grupo, né, de mães, o Instagram dela, e já surgiu um convite para ela conduzir um grupo de pais, né? Um grupo de mães, uma roda de conversa. Então, assim, quem era ela, né? Como é que as pessoas iam... Ela já era ótima até aquele momento, mas ninguém sabia, né? Ela já era super competente até aquele momento, mas ninguém sabia. Então, ter esse nicho claro te ajuda para que as pessoas saibam exatamente o que elas vão procurar. E a gente vê esse resultado na nossa própria experiência, na experiência das nossas alunas. Não à toa, no nosso curso, a gente tem uma aula, né, que a gente tem disponibilizado como bônus aí na primeira e na segunda turma, que é exatamente uma aula de Instagram com a Ju, que é nossa estrategista digital, que nos orienta aí nesse posicionamento. Enfim, porque a gente entende o quanto isso é fundamental para o desenvolvimento da carreira, né? A gente não está aqui só falando para vocês sobre um campo de trabalho, que é um campo de trabalho em crescimento, que é um campo de trabalho que tem demanda, mas a gente entende que não adianta nada vocês ficarem experts nisso, experts nesse conteúdo, nesse assunto, se ninguém souber que vocês existem, né? Então, isso dentro do planejamento da carreira, tanto a preparação técnica quanto a exposição, né, a apresentação é importante para que vocês tenham um crescimento profissional coerente, condizente com o nível de investimento que vocês fazem em estudo. Sim, eu lembro, Fabrícia, quando a gente fez a certificação, acho que foi o quê? 2018? Foi 2018, né? Foi 2018. A gente fez a certificação em disciplina positiva e aí a gente viu as pessoas ali se denominando educadoras parentais e aquilo assustou um pouco a gente porque a gente já trabalhava com psicologia, a gente já era psicólogo, já atendia pais, já atendia crianças, né? E aí a gente viu pessoas se denominando como educadoras parentais e trabalhando como educadoras parentais e pessoas de outros nichos, ou às vezes, né, de nicho nenhum, mas estudou disciplina positiva e tal, e já estava trabalhando. E aí eu lembro da gente conversar várias vezes, né, com um certo receio até de se denominar. A gente acabou nem escolhendo o nome educação parental, a gente escolheu de uma forma bem consciente orientadoras parentais, né?
Mas foi um processo assim, para a gente assumir de fato que a gente ia se colocar no mercado como orientadora parental, que a gente ia assumir que a gente ia de fato trabalhar com os pais e não atender a criança. Até hoje as pessoas perguntam, mas vocês não incluem a criança em nenhum momento, né? E que a gente ia bancar mesmo aquilo que a gente acreditava, a gente ia talvez até quebrar um pouco de barreiras diante de algumas abordagens ou de algumas pessoas com uma visão diferente da psicologia infantil, né? Mas eu acho que, assim, graças a Deus que a gente fez isso, porque isso fez muita diferença na nossa carreira. Eu acho que hoje em dia, com o curso que a gente dá, faz muita diferença na carreira de muita gente, faz muita diferença na vida, né? A gente, na última aula, teve um depoimento de uma aluna que trabalha em escola, né? Falando como tem sido o diferencial do trabalho dela a partir do conteúdo em que a gente trabalha, né? Então a gente vê também muitas famílias, né, sendo acessadas por esse conhecimento. Cara, assim, foi muito bom pra gente, né? A gente fala aqui mesmo por experiência própria, acho que foi muito bom a gente ter escolhido esse campo, que a gente ter escolhido, assim, então a gente vai se definir, né, de fato como orientadoras e meter a cara, e a gente, né, a gente já vem estudando há muitos anos e, enfim, metemos mais ainda a cara para desenvolver um nicho, né? Porque Sim. a área de orientação parental não tinha referência nenhuma, né? Assim, em termos da psicologia, referência nenhuma. Tem referências, mas, assim, pouco acessadas, né? Sim, pulverizadas, né? E aí você tem que catar ali. A gente fez todo esse trabalho de ficar catando quem falava do quê e quem era melhor naquele tema que a gente entendia que era um tema importante para compor, né, o nosso arsenal de conhecimento de trabalho, enfim. E aí, assim, a gente escuta muito, né, Fabi, quando a gente fala disso, como a Fabi mesmo disse, até a gente chegar nesse ponto que a gente está hoje, a gente criou várias objeções para o nosso posicionamento. E a gente escuta ainda muito das nossas alunas, até alunas lá da primeira turma, a gente ainda conversa, a gente ainda troca uma ideia, a gente mantém esse contato, né? E muitas falam, não, eu tenho dúvida, né? Porque eu não quero fechar, por exemplo, né? Eu não quero fechar portas, eu não quero abrir mão dos outros atendimentos que eu gosto bastante, enfim, e aí eu não quero me posicionar, né? E isso é muito comum a gente ouvir, mas eu acho que por tudo que a gente já falou aqui, né, assim, é um equívoco se você está pensando numa construção de carreira, numa construção de autoridade, se você está pensando em viver da sua profissão, se você está pensando em realmente, sabe, planejar estrategicamente a sua carreira para que você, poxa, eu brinco, eu sempre falo aqui, né, que eu tinha eu tô com 38 anos e eu tinha antes não era uma meta tão clara, agora é. Nos últimos anos passou a ser, né? Mas eu tinha uma ideia de quando eu chegasse aos 40 anos, eu queria estar numa determinada condição de vida, né? Não necessariamente financeira, de ter um valor X na conta, mas eu queria estar no momento da minha carreira em que eu pudesse negar trabalhos que eu não considerasse interessantes, né? Que eu pudesse viajar mais com a minha família, né? Tirar mais tempo off, que eu pudesse investir mais na minha própria qualidade de vida, né? Porque eu venho aí de uma família de mulheres que vivem bastante, mas de homens que morrem muito cedo. Então, não sei aí qual parte da genética que me coube. Então, eu tinha toda essa ideia de que eu queria aos 40 anos, ter uma certa estabilidade financeira que me permitisse gozar de algumas coisas que, né, até então não eram opções para mim. E nesse processo, assim, eu diria que o que mais me ajudou estrategicamente na minha carreira foi ter um nicho. Porque até para que eu busque o que eu vou fazer, como eu vou me posicionar, né? Até quando a gente se juntou aqui para construir o Orientando Famílias e a gente chamou a Juliana para nos ajudar enquanto especialista de marketing digital.
A primeira pergunta que ela fez, tá, vocês falam para quem? Né? O que foi a primeira pergunta que ela fez pra gente? A gente com a maior dificuldade de dar, né? Embora já se posicionasse como orientadoras parentais, mas ela fazia algumas perguntas muito simples e a gente tinha dificuldade de responder, porque a gente realmente nunca tinha parado para pensar, ninguém nunca nos ensinou a pensar dessa forma. E essa objeção, tudo bem, se você não quiser, você quer permanecer generalista, se posicionar como generalista, óbvio, é um direito seu. Mas saiba que isso também vai ter um impacto no planejamento estratégico da sua carreira mesmo, sabe? E eu continuo atendendo, tá, gente? Como eu falei mais cedo, eu continuo atendendo outros públicos. Eu, particularmente, gosto muito de atender e tenho bastante pacientes com transtorno de personalidade borderline, é um outro, digamos assim, outra paixão minha e que eu nutro. Mas eu entendi que para minha carreira, né, considerando o que eu amo fazer, considerando aí as minhas metas, né, de vida, que era importante eu me posicionar e ter um nicho bem definido, um nicho claro e falar diretamente para essas pessoas que eu realmente me proponho a ajudar. E eu acho que você também definir o nicho não te delimita. Porque, por exemplo, eu continuo atendendo adultos, adolescentes e pais em orientação parental. O que eu defini é que eu não atendo mais crianças, porque eu fechei meu consultório e só atendo online. Foi uma escolha também, pensando no que eu poderia ter de qualidade de vida, né? E hoje estou delimitando mais os adolescentes, porque eu acho que eu precisava estar mais focada, estudando mais, enfim, para trabalhar. O assunto adulto eu já domino há muito tempo, né? Eu já atendo há muitos anos e continuo recebendo indicações de pacientes meus adultos, indicações de psiquiatras, indicações de amigos, né? Esse trabalho de quem já conhece, de fato, a forma como eu atendo, a forma como eu trabalho, ele vem vindo muito naturalmente, né? Agora, aquilo que vem a partir de um esforço meu, justamente disso tudo, desse todo o trabalho que a gente tem falado, né, de divulgação, de posicionamento, esse sim, grande fatia do meu trabalho tem vindo daí, né? Mas isso também foi uma escolha minha, porque a minha escolha foi diante de um assunto que eu me identificava, que eu via mercado, né? E que eu já vinha estudando há anos e anos, né? Então, hoje, por exemplo, eu ficaria muito feliz se eu tivesse que escolher e ter a opção de escolher, né? Então, assim, hoje eu estou tendo a opção de falar, não, a partir de agora eu não vou, mas vou encaminhar adolescentes para outros profissionais que sejam especialistas nesse assunto, que já, né, que foquem muito o trabalho para isso. E isso me dá também, inclusive, acho que muito conforto para assumir o que eu posso, o que eu não posso atender, o que é da minha... do meu arcabouço de trabalho, o que não é, sabe? Entender quais são os limites, né? Entender que, por exemplo, para tratar uma família com crianças do espectro autismo, vai ter um outro orientador parental, que inclusive já passou pelo nosso curso, né? Acho que 2 ou 3 pessoas que trabalham com crianças especiais e que fazem o curso de orientação parental. Então, essa pessoa, com certeza, vai ter muito mais informação, vai ter muito mais conhecimento para ajudar os pais do que eu. Isso me dá muito conforto do fato de eu poder escolher, né? De eu poder falar, olha, não, isso aqui não é a minha expertise, eu vou te encaminhar para um outro. Porque se eu estou lá no começo de trabalho, estou numa visão generalista, não consigo ter, né, assim, não consigo dar um caminho bacana para a minha profissão, eu vou pegar, porque para mim aquilo, né, financeiramente é importante, e eu vou falar, não, eu vou estudar aqui e vou atender. Mas eu acho que hoje eu tenho o conforto, né, de estar bem colocada no mercado, das pessoas conhecerem meu trabalho, me dá, inclusive, essa segurança de falar, não, olha, isso aqui não é meu, isso aqui tem uma outra pessoa que vai falar melhor, que vai te atender melhor, e é para aqui que você vai. Sim. Sim. E uma outra objeção que é super comum também quando a gente está falando de nicho, né? Ah, mas eu tenho vergonha. Então eu tenho vergonha, eu não quero aparecer, né? É muito desconfortável, eu não tenho as condições ideais, eu não tenho a estrutura ideal para
enfim, para ficar aparecendo, né? Eu não sou blogueira, né? Assim. E hoje em dia eu brinco, antigamente eu me incomodava com isso, mas hoje em dia, quando alguém fala que eu sou blogueira, eu tô achando ótimo. Porque significa que alguém, que as pessoas entenderam que eu tô ali para não aparecer no sentido de falar sobre coisas que não são relevantes para a vida das pessoas, mas eu tô ali realmente para trazer uma opinião, para trazer uma informação, para trazer meu posicionamento, né? Para que as pessoas conheçam o meu trabalho, inclusive possam escolher se elas vão querer ser acompanhadas por mim ou não, porque elas têm acesso a mim antes. Né? Elas têm acesso a nós de uma maneira completamente gratuita. Então, como a Fabi falou, às vezes a pessoa lê um conteúdo seu ou te indicaram e aí ela vai lá. Hoje em dia, muita gente vai dar uma fuçada no Instagram dos profissionais, né? Saúde de uma forma geral. E aí elas vão dar uma fuçada ou na loja, ou né, no que elas querem ali ver, elas vão dar uma olhada no Instagram. E aí elas te escutam num vídeo, elas veem um story seu, um post seu e falam, nossa, isso que ela fala tem tudo a ver comigo. Ou não, isso que ela fala não tem nada a ver comigo. Né? Então vou procurar outra pessoa. Eu acho que é até interessante, porque eu tenho percebido isso, acho que a Fabi também, né? Que as pessoas que chegam pra gente, elas já vêm um pouco até filtradas, no sentido de entender melhor qual é a proposta do trabalho. Né? Tem gente que chega desinscrita por indicação de outras pessoas, por indicação de outros profissionais, e não se preocupa em conhecer a gente, mas muita gente chega já sabendo qual é o nosso posicionamento, qual é a nossa postura. E isso faz com que o trabalho renda tanto para a gente quanto para ele. Né? Que não vai perder tempo com um profissional com o qual ele não se identifica, com uma abordagem que ele não se identifica. Então, assim, essa questão da vergonha é uma coisa que a gente vai superando com o tempo, essa questão da estrutura é algo que a gente vai se organizando. Quem tá com a gente aí desde o início, né, Fabi, sabe que hoje eu tô com um cenário ótimo atrás de mim, eu tô numa condição confortável aqui, mas que nem sempre já tive que dar aula em pé, já tive que fazer live, né, num cantinho, porque era o que era possível para mim na minha configuração de vida e naquele momento. Mas até para que a gente consiga ter essa estrutura, né, hoje, para a gente conseguir oferecer, por exemplo, uma transmissão em 2 plataformas, né? A gente precisou ter um investimento de recurso tecnológico, de ter uma internet de qualidade, etc. E que a gente está pensando, né, obviamente, em oferecer para vocês não só um conteúdo, né, mas todo um conteúdo também visual melhor, mas a gente sabe que isso é bom para vocês e que isso é bom para nossa carreira, né? Porque isso mostra que a gente está profissionalmente, a gente tem boas condições de trabalho e isso é construído também com o nosso trabalho. Então a gente vai ter uma live aí em algum momento, não sei se nessa semana ou na próxima, para a gente falar, por exemplo, de precificação, né? De como que a gente precifica o nosso trabalho. E a gente ter um nicho é fundamental, né? Ter um nicho definido e estarmos preparadas para realmente oferecer um bom trabalho para esse público é fundamental, inclusive na hora da gente precificar, da gente cobrar um preço justo, né, pelo nosso trabalho. Então, a vergonha é alguma coisa que é simplesmente algo a ser superado na sua vida, né, e que te separa aí e que vai te tirar, né, superar a vergonha vai fazer com que você passe a ser conhecida, passe a ser considerada por alguém na hora de contratar o seu trabalho, de contratar o serviço de um profissional, porque senão realmente ninguém vai saber quem você é. E hoje essa é a regra, né? E eu acho que ainda que a vergonha não seja totalmente superada, tem também como adaptar, né, a exposição, né? Que tipo de forma, que exposição que você vai dar ou não ao seu trabalho, né? Se você prefere trabalhar mais com texto, se você prefere trabalhar mais com vídeo, né? Se você prefere trazer alguns casos clínicos, se você prefere trazer estudos de qualidade, né? Pesquisa de qualidade. Então, a forma como você vai fazer vai ser também de acordo com aquilo que você vai ficar confortável, né? O que a gente fala é faça. Faça, porque você vai ter resultado, né? Você vai ter tanto... E aí não estou dizendo resultado assim de clientes te ligando a partir do Instagram, não. Mas as pessoas conhecem, vão começar a ter você como referência, vão entender o nível de seriedade do seu trabalho,
né? Porque o nosso trabalho é um trabalho muito solitário, né? A gente está ali dentro de uma sala, né? Atende o paciente, o único que pode servir de fato como referência é ele, né? Então, geralmente, nosso trabalho é muito por indicação de outros pacientes, né? Mas eu acho que a gente consegue ampliar muito, né? Por exemplo, hoje eu estou aqui diante do meu escritório aqui em casa, que eu trouxe o meu consultório para casa, atendendo pessoas de vários estados diferentes, pessoas de fora né, do Brasil, porque eu comecei a me colocar no Instagram, e no Instagram você não tem barreira, né? Você não tem barreira geográfica. Você simplesmente está falando ali para o mundo inteiro, né? Então, isso fez muita diferença porque antigamente eu falava ali para cá, para o Rio de Janeiro, no máximo num congresso nacional eu falava para o Brasil inteiro, mas quem ia me procurar mesmo eram os pacientes daqui, muito especificamente do bairro onde eu moro, né? Assim, hoje, assim, a Barra da Tijuca é muito pequena para o que eu consigo de acesso aqui pelo Instagram. Então a gente tem sempre que pensar nisso e pensar na forma que você quer fazer, né? Eu tô mega longe do meu Instagram, porque, enfim, a gente se enfiou aqui nesse projeto, entendeu? A gente agora está se escabelando assim, né? Super envolvidos, porque a gente não consegue fazer nada pela metade, a gente faz tudo. Uma aula que era para ser de meia hora, a gente faz de 5. Enfim, e eu não consigo mais dar conta de família, dar conta enfim, de tudo ao mesmo tempo. Eu estou num momento um pouco parada, mas tem todo um trabalho ali desenvolvido. As pessoas conhecem o meu trabalho, as pessoas podem acompanhar por aqui pelo Orientando, né? Exatamente, gente. Então, assim, né, tudo isso para dizer para vocês. Nicho é fundamental. E se posicionar a partir desse nicho, igualmente fundamental, tá? Sim. E a gente pode começar a falar um pouquinho sobre um jeito errado de fazer isso, né? Primeiro, gente, eu acho que assim, você escolher um nicho no qual você não se identifica, que você vê. São duas coisas importantes, né? Você vê se existe demanda de trabalhos, né? Não adianta eu querer vender, sei lá, um grampeador para quem, né? Para uma sociedade que não usa mais papel. Enfim, eu preciso entender o que existe de demanda, né? Para saber se é viável, né? Eu adoro estudar tal coisa, mas tal coisa não tem mercado, né? Aí você vai estudar de hobby, porque profissionalmente isso não vai te dar retorno, né? E a gente tem que falar da psicologia, de uma forma a te dar retorno financeiro, de fato. Essa é a nossa profissão, né? A quem, pelo menos, tem a psicologia como profissão, como fonte de renda, né? Então, a gente precisa um pouco tirar esse olhar, que é um olhar que a gente traz um pouco da formação, da faculdade. Sim, né? Da filantropia, né? Sim, da filantropia, exatamente. E trazer um olhar mesmo, né, profissional. Então, a gente precisa olhar para ver se tem demanda, a gente também precisa olhar para ver se a gente se identifica. Então, o ideal dos mundos é que isso case, né? Que você se identifique com um assunto que tenha demanda, né? Então, você imagina, eu e Fabrício, a gente começou a falar de orientação parental, veio a pandemia, né? Quer dizer, a gente já trabalhava com orientação há muitos anos, mas a gente começou a se posicionar de uma forma muito firme, né? Um ano, 2 anos antes da pandemia. E aí veio a pandemia, né? Qual é a demanda hoje? Pais enlouquecidos, com as crianças em casa, né? A gente vai enfrentar aí uma outra onda de pais mais enlouquecidos, né? Então, assim, a gente, né, casou nesse caso, assim, casou nesse caso, foi esquisito, mas, enfim, a gente, né, por uma infeliz coincidência, né, que Sim. Não tem como dizer que é uma feliz coincidência isso que a gente está vivendo, mas a gente está falando de um assunto em que é um assunto que tem muita demanda de trabalho, né, e você precisa sempre avaliar isso, né? Então, pera lá, eu vou falar sobre, por exemplo, um subnicho que a Fabrícia tem, que é adolescente, né, com transtorno de personalidade borderline. Pô, a gente vê que, de fato, tem demanda. Não é qualquer psicólogo que atende borderline, porque não é fácil,
né? Atender borderline não é assim, nem um pouco fácil, né? E aí a gente vê, não, realmente tem uma demanda que é significante, tem algo que eu gosto. Eu, por exemplo, não consigo, né? Por uma história profissional minha, é algo que é um limite meu. E, enfim, eu jamais conseguiria, se isso fosse de fato uma demanda, se não tivesse identificação, né? Eu não conseguiria, de fato. Então, é importante, eu acho, que você casar os dois. Se você escolher algo que você não se identifica, você não vai ter prazer de estudar, você não vai ter prazer de focar, você não vai ter prazer de atender, você não vai levar resultado para os seus pacientes. E também, se for algo que não tem demanda, aí, de fato, aí não tem como alavancar, né? Não tem como ir para frente. Exato. E quando a gente fala, gente, de ver, de observar demanda, tem uns psicólogos que colocam pra gente assim, mas, poxa, mas parece uma coisa oportunista. Não, a gente tá falando de entregar um trabalho sério, de realmente ajudar essas pessoas. Não é vender gato por lebre, né? Deixa eu ver onde é que tem demanda aqui que eu vou entrar pra... A gente não tá falando disso, né? E a gente não precisa ficar nesses extremos, né? A filantropia ou, né, o ser mercenário, ser filantropo ou ser mercenário. A gente não está falando de nenhuma coisa nem de outra, a gente está falando de viver, né, de oferecer um trabalho com qualidade técnica e ética e viver da profissão que a gente escolheu, né? Desde que a gente está falando aqui para pessoas que precisam, que fizeram uma escolha profissional, enfim, que querem estar no mercado de trabalho, que querem viver dignamente dessa profissão. E a gente está falando de entregar, de observar essa demanda e ir lá e dar conta dessa demanda, dar conta com qualidade, né, dessa demanda. Sim. E também, eu acho que há um jeito errado de fazer é você escolher o nicho, né, tá super preparada e não divulgar, e não contar, e não falar, e não conversar com um psiquiatra que você costuma trabalhar, né? Não deixar isso claro para a sua rede profissional, enfim, e se você topar na sua rede, na sua rede social, né, profissional. Exatamente. E o jeito certo, né, consequentemente, é exatamente o que a gente está falando desde o início, assim, ter muito claro que tipo de ajuda você pode oferecer, né? Então, quando a gente fala aqui para a Fabi e para mim, quando a gente começou a se posicionar como orientadoras parentais, era muito claro pra gente que a gente conseguia ajudar as famílias a se relacionarem melhor, né? Ficava muito claro pra gente que a gente tinha um resultado muito bom quando a gente se empenhava em ajudar os pais a compreenderem melhor os filhos, a construir relações significativas com seus filhos, a repensarem as questões da parentalidade, a exercerem uma parentalidade consciente. A gente era muito boa fazendo isso e a gente gostava muito de fazer isso, né? Então, é você identificar o que você gosta, o que você faz bem, quem é que você ajuda mais, né? E divulgar isso, divulgar como a Fabi falou. Se tiver muita dificuldade de divulgar no Instagram, você precisa pelo menos divulgar para sua rede, né? Para sua rede, para os seus pares, para outros psicólogos. Eu estou trabalhando com isso, né? Eu estou trabalhando, me dedicando a essa demanda. Para outros profissionais de saúde, porque a gente recebe indicação não só de psicólogo, né? Não só indicações aleatórias, a gente recebe indicação de psiquiatra, a gente recebe indicação de nutricionista, a gente recebe indicação de pediatra. Né, quando eles observam que, olha, tá tendo uma dificuldade ali, por exemplo, de adesão, né, ao tratamento da criança, porque os pais estão um pouco implicados em alguma coisa, ou quando eles percebem que a questão é muito mais de colocar um limite, né, do que enfim. Eles acionam o nosso trabalho. Semana passada eu recebi uma ligação de uma psiquiatra, porque eu atendo uma adolescente que tem a suspeita, né, ainda não está diagnosticada, mas de ser borderline, e ela já está fazendo uso de medicação e tal, e a psiquiatra me ligou e falou, olha, eu não mudei a medicação, porque eu acho que você pode fazer um bom trabalho nesse sentido, então tô aqui ligando para você, porque eu decidi que eu não vou mudar a medicação, porque a mãe me trouxe, né, e aí eu tô
também atendendo adolescente, mas orientando a mãe nesse sentido. E aí a mãe me falou, né, qual é a forma que você está conduzindo o trabalho, falou que já marcou uma sessão, você marcou uma sessão conjunta, então eu vou esperar a sua sessão conjunta aí, não vou mexer na medicação não, porque eu acho que tem uma questão relacional ali importante. Então percebem, assim, a psiquiatra entendendo o meu trabalho, confia no meu trabalho, né? Tende a me indicar para outras famílias e a gente consegue oferecer, inclusive, digamos assim, atacar essa questão, né? A gente consegue conduzir ali um trabalho multidisciplinar que vai trazer resultados ainda muito melhores para essa família do que se a gente estivesse trabalhando isoladamente, um desconhecendo o trabalho do outro, né? Então, uma forma correta também de definir um nicho é você conseguir explicar o seu trabalho, conseguir explicar o que você faz e como você ajuda as pessoas para outros profissionais de saúde que podem que vão acompanhar ou que podem estar acompanhando aqueles pais ou aquela criança, né? Uhum. Sim. Que eu acho que era isso que a gente tinha para falar hoje. E agora a gente sempre termina a live deixando uma proposta de exercício para vocês, do que vocês podem fazer com tudo isso que vocês ouviram aqui, né? E hoje a proposta é muito simples, né? A gente entende que se você está aqui é porque você tem um mínimo de interesse nesse assunto de orientação parental, né? Então, o nosso convite é que você busque, é um campo muito novo, né? Ainda tem poucas pessoas falando, né? Dentro da psicologia, menos ainda. Então, a gente vê muitas mães, né? Muitas educadoras parentais, muitas psicopedagogas, a gente vê muitos, assim, alguns profissionais falando sobre isso, alguns outros profissionais. Dentro da psicologia, a gente vê pouca gente, mas tem, né? Então, procure entender o que se fala, o que se fala de orientação dentro desse mercado, né? O que é orientação parental, como é que funciona, para que serve, né? Quem que costuma atender, né? Quais as ferramentas que você, como orientadora parental, poderia utilizar para ajudar as famílias, né? Para melhorar a relação entre pais e filhos. Então, o nosso convite aqui é que você fuce mesmo, que você busque entender que campo é esse, que é um campo novo, né? Não tão novo assim, a gente fala isso no curso, que ele é mais antigo do que a gente pensa, dentro da psicologia, né? Se a gente for estudar a fundo Adler, mas na proposta que a gente traz hoje, que é uma proposta de trabalho individualizado, né? De um trabalho focado naquele sistema familiar, é uma proposta nova, né? Tem pouquíssimos estudos e referências bibliográficas e referências, né? Por isso que a gente acabou desenvolvendo uma metodologia de trabalho, né? Eu e Fabrício, a gente desenvolveu, não por causa do curso, a gente desenvolveu porque a gente atendia orientação parental e a gente não tinha referência, né? Então eu ligava para ela, estou com dúvidas de fazer isso aqui, o que você acha? E ela também, enfim. E a gente foi trocando muito e a gente acabou aí desenvolvendo uma metodologia de trabalho, que é o que hoje a gente divide no nosso curso com outros psicólogos, né? Mas a ideia é que vocês busquem mesmo entender o que é isso, né? O que é orientação parental, que campo é esse dentro da psicologia, qual é o meu diferencial enquanto psicóloga no campo de orientação parental, o que eu posso fazer diferente, o que eu posso trazer mesmo como um diferencial, né? Então a proposta de exercício é essa. Isso aí. Façam, voltem aqui para contar pra gente. Tchau, tchau, gente. Beijo.